Bom dia, gente. Eu queria gravar eu estou gravando esse vídeo aqui para tentar auxiliar em alguns processos de pesquisa, em algumas ferramentas, alguns instrumentos que são úteis para quem está na pós-graduação, para quem está desenvolvendo seus trabalhos, suas pesquisas de mestrado e doutorado. Né? São coisas que a gente não fala sempre, isso talvez alguns estudantes tenham nas disciplinas de metodologia, talvez não tenham, como a gente não tem muita certeza, e a gente tem às vezes muitos problemas com o uso de referências e anotações e coisas do gênero, não custa nada a gente registrar esse material e disponibilizar esse material aqui para os alunos dos programas de pós-graduação, não necessariamente do programa de design, que eu faço parte, mas né, é uma orientação para todos que estão fazendo aí algum tipo de pesquisa em nível de pós-graduação. Né? Eu não sou muito fã do famoso tooling. Tooling é a prática de você transformar tudo em uma ferramenta. Né? Tudo se resolve com uma ferramenta. Né? Eu não sou muito fã do tooling. Né? Eu acho que tem coisas que são questões intelectuais e as questões intelectuais elas demandam ali raciocínio, pensamento, né? E reflexão, e não necessariamente um software para resolver o problema, né? Mas há questões que, de fato, ganham muito quando a gente começa a operacionalizar elas através de ferramentas que foram criadas para isso, né? É o caso das questões bibliográficas. Então, a gente tem todo o trabalho de pesquisa, não existe, acho que nenhum trabalho de pesquisa que não vá ter referências bibliográficas, que não vá ter, de alguma maneira, alguma maneira de algum referencial teórico ou alguma base de literatura para sustentar, para dar fundamentos, né, mínimos para o desenvolvimento do trabalho. Então, toda pesquisa vai necessitar que os pesquisadores leiam, né, leiam artigos, leiam textos, leiam livros, leiam uma série de documentos aí que os instrumentalize ou os dê base para fundamentações e para argumentações. Né? Então, a literatura, né, os textos, as teorias, isso vai ter que estar presente em todos os trabalhos de pesquisa, não tem muito como se escapar isso, né? E aí organizar essas leituras e organizar as referências, as anotações e aquilo que a gente extrai dessas leituras, aproveita dessas leituras para o nosso trabalho de pesquisa, é sempre uma questão que exige muita organização, né? E geralmente, assim, via de regra, não vou dizer que é uma via de regra, não é via de regra, mas é muito comum, né, que quem está principalmente começando na pesquisa, está começando no mestrado, por exemplo, né, ainda não vislumbre o quanto esse processo é um processo a longo prazo e quanto aquilo que já está sendo feito para o início de um mestrado, ele vai se estender ao longo de muitos e muitos anos, porque essas referências e essas bases, esses argumentos, esses fundamentos vão ser úteis ao longo de toda uma carreira. Até, né? A gente usa aquilo que a gente estudou há muitas décadas atrás, até, né, ostensivamente naquilo que a gente faz, inclusive depois da pesquisa. Então, estruturar isso de uma maneira um pouco mais durável, estruturar isso de uma maneira mais organizada, ter isso de uma forma que você consiga recuperar essas informações quando você precisar delas, é realmente uma estratégia, uma tática importante. Eu sou de uma época que a gente ainda fazia fichamento das leituras em papel, né, às vezes cartões, ou às vezes deixava isso grifado nos próprios livros em papel, livro de verdade, né, e deixava lá as anotações na própria página, riscava os livros, fazia isso tudo, né. E aí, isso, para a gente depois recuperar, depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de pesquisa, você recuperar uma leitura, recuperar um argumento, um que estava escrito num livro, você tinha que lembrar qual era o livro, você tinha que lembrar qual era a página, você tinha que lembrar coisas, você tinha que ficar folheando para achar aquilo que você
tinha registrado. Então, esses processos, eles são processos anacrônicos, eles são processos que não vão ajudar na hora que depois de 4, 5 anos depois que você vai precisar daquela referência, você não vai encontrar, né? Vai ser um processo muito difícil, muito complicado. E cada dia que passa, a gente está lidando com uma quantidade de informações maiores do que, né, no passado, né? E essas informações, elas estão todas de forma digital, né? Então, assim, era muito comum a gente ter revistas científicas em papel, onde a gente lia os artigos no papel, registrava e anotava lá mesmo, livros em papel, enquanto que hoje a gente tem acesso a essas bases todas digitais. Vai ser difícil você encontrar hoje uma revista científica, um periódico impresso, né? A gente vai encontrar eles todos em formato digital, né? Então, para isso, para organizar isso, para dar consistência nisso, para deixar tudo isso possível de localização, da gente conseguir lidar isso, inclusive colaborativamente, algumas plataformas, algumas ferramentas começaram a surgir que nos facilitam todas essas questões, tá? Duas delas são muito importantes, né? A gente tem hoje muito uso de duas plataformas, o Mendeley, que é da editora Elsevier, né, que é uma das editoras que trabalha com muitos artigos e muitos periódicos e muitas coisas assim, e a gente tem o Zotero, né, que é esse que está aqui na tela, né? Cada uma delas tem vantagens e desvantagens, né? O Mendeley, ele é interessante porque ele já está conectado com a base de pesquisa, né, com a metabase de pesquisa da Elsevier. Então você pode pesquisar no próprio Mendeley por artigos e por publicações, e você vai encontrar os documentos diretamente dentro do Mendeley. Então você não vai precisar ter um documento no seu computador, você pode encontrar os documentos, fazer uma pesquisa realmente em bases diretamente da própria ferramenta. Isso é muito conveniente, né? Porque se você vai ter que pesquisar artigos científicos sobre um determinado assunto, você vai ter que entrar em bases, vai ter que fazer um monte de coisa, e no Mendeley você já tem isso tudo integrado nele, de forma que toda essa busca por referenciais, já seja feita no ato, você já inclui isso para a tua biblioteca, né? E o Mendeley também tem uma quantidade de espaço em disco virtual na nuvem para você usar, que é maior do que o Zotero. O Zotero tem um espaço pequeno, assim, não é pequeno, mas é pequeno se comparado com o do Mendeley, né? O Zotero, por sua vez, ele não tem a integração com as bases diretamente, né? Então você não vai pesquisar nele, ir atrás de artigos científicos nele, você vai ter que buscar esses artigos, encontrar esses artigos, baixar esses artigos nas suas respectivas bases, mas ele também tem uma ferramenta de escanear o artigo, encontrar qual a partir do documento, encontrar qual é o periódico, encontrar qual é a edição, encontrar qual é o ano, a editora, e te dar todas as informações, as meta-informações daquele texto que você colocou aqui, né, de uma forma que você não precise ficar localizando para fazer a citação, né, principalmente quando a gente vai citar alguma coisa de um certo texto, você vai ter que colocar qual são os autores, o nome do artigo, em que revista, em que ano, né, em formato ABNT, e tudo isso o Zotero resolve para você. Então, você colocou o texto PDF aqui na base dele, na sua base do Zotero, ele vai identificar qual é esse artigo, qual é esse texto, e vai preencher para você todas as informações a respeito de volume, edição, ano e tudo que você precisa para fazer a citação adequadamente, corretamente ao texto, tá? Então ele já facilita muito nesse processo que, assim, quando você não tem isso, você tem que ficar indo atrás, buscar, procurar, preencher manualmente, e na hora que você vai fazer a citação no teu artigo que você está escrevendo, na tua dissertação, na sua tese, você tem que colocar lá os nomes do autor direitinho. Isso gera muita inconsistência, porque a gente às vezes não tem essas informações. A gente tem um documento que a gente não lembra de onde veio, e aí você não tem esses dados ali no próprio documento e faz uma citação errada, né? Então pode ser um problema, né? Então o Zotero, ele vai ter já essa possibilidade da gente capturar as informações para fazer a citação adequada ao texto, né? Ele tem menos espaço em disco,
né? E por que ele tem menos espaço em disco, mas por que isso não é tão, né, ruim, né, em comparado com o Mendeley? O Mendeley, ele é uma ferramenta proprietária, ela é uma ferramenta da Elsevier, né? Então você está usando um software que tem um dono e que é uma plataforma que tem um dono e você está sujeito a o que esse dono, né, decidir que vai ser feito, o que acontece. Então, né, a gente tem uma situação ali que é uma situação que pode não ser positiva. A gente já viu diversas plataformas mudarem, se transformarem, né, e fazerem abusos, né, e a gente nunca vai estar tranquilo quando você tem que usar uma coisa que é uma ferramenta, principalmente quando ela é gratuita, porque o Mendeley é gratuito, tá? O uso é gratuito. Então você tem uma ferramenta gratuita, mas que ela é proprietária. Então você sabe que sempre isso sempre vem com uma certa contrapartida, né? No caso do Zotero, ela é gratuita também, mas ela é open source, ou seja, estamos falando de uma ferramenta que ela é gratuita e que ela é de código aberto, né? Ou seja, ela tem vários desenvolvedores e várias pessoas contribuindo, ela não é uma ferramenta que tem um proprietário, né? Ela tem uma comunidade que a mantém e que tenta sustentar isso. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque você sabe que você não está usando uma ferramenta que está coletando informação que não deveria, que está passando informação do que você está fazendo para uma editora, né? Não está fazendo esse tipo de coisa, que a gente também não sabe se o Mendeley faz ou não faz, mas, né, não dá para ter certeza, mas não podemos acusá-lo, mas também não dá para ter certeza que você está operando e lidando com alguma ferramenta que não faça isso, né? No caso do Zotero, ela é uma ferramenta open source, ela é de código aberto, então todo mundo sabe como ela opera, sabe como as coisas funcionam, e se tivesse alguma coisa errada, isso viria à tona, né? Então a gente já tem uma iniciativa que ela tem um certo caráter público, ela tem um caráter, né, de comunidade, de coletivo, né? E não uma ferramenta que está ali servindo a uma grande empresa, né, de publicação mundial, né? E por conta de ser uma ferramenta open source e mantida por uma comunidade, obviamente o que ela vai ter de espaço em disco vai ser muito reduzido se comparado com o Mendeley, né? Então, as pessoas, se você quiser ter mais espaço em disco, você vai ter que pagar por esse serviço, né? E é aí que o Zotero, ele talvez tenha recursos financeiros, são as pessoas que pagam por um pouco mais de espaço de disco para manter os seus arquivos na nuvem também, tá? Você não precisa, você pode manter isso no seu computador, normalmente, colocar o que você precisar, né? A única coisa que o espelhamento que ele faz para a nuvem dos seus arquivos vai ter uma limitação se você não paga pelo serviço. Tudo bem, isso não é nenhum problema para ninguém, né? E como é que ele funciona e para que ele serve? O Zotero, eu acho que ele é mais usado. Eu posso estar equivocado, eu não tenho dados de fato para poder comparar isso, mas a impressão que eu tenho, pelo diálogo com outros pesquisadores, porque todos os pesquisadores usam o Zotero, é difícil você encontrar um pesquisador, pelo menos no Brasil, né, que usa o Mendeley, que fala, não, o Mendeley, eu gosto mesmo não é do Mendeley. As pessoas geralmente usam o Zotero, né, aqui, pelo menos. Então a gente tem uma impressão, pode estar distorcida, pode ter um viés, mas a gente tem uma impressão de que as pessoas têm uma preferência pelo Mendeley, pelo Zotero, pelo menos aqui no Brasil. Então você vai colocar aqui, arrastar para ele os seus arquivos PDFs com todos os seus artigos que você está usando, que você está lendo, que você está precisando para sua pesquisa, né? Você vai organizar e colocar todos eles aqui. Você vai poder criar pastas, né, que vão funcionar como áreas ou como separações, né, onde arrastando um arquivo para essas pastas, ele não deixa de sair daqui da biblioteca, ele vai continuar sempre na biblioteca, mas ele começa a ser separado, filtrado, vamos colocar assim, por certas categorias que você define aqui, né? Então você arrasta para ele, estabelece essas categorias e vai arrastando para dentro das pastas, né? Vai arrastando para dentro das pastas aqui, ali e tal. O que você quer para cada uma delas, né? Para que quando você clicar nessa pasta você saiba quais são os artigos ou os textos que te interessam ali daquele setor, daquele campo, daquelas questões, né? Mas vamos lá, e por quê? Para que fazer isso, né? Então, para que isso tudo, né? Por que eu preciso disso? Bom,
talvez a primeira coisa que pareça bobagem, mas não é, né? É porque você pode ler este documento aqui, então, dentro do próprio Zotero. Você fala assim, não, mas eu abro o arquivo PDF e tudo bem, né? Existe uma questão, assim, muito complicada com relação a você ter ferramentas para leitura de PDF, né? Algumas pessoas têm o Acrobat da Adobe, que ele é gratuito para você ler, mas você não pode fazer muitas modificações, você não tem muita liberdade de editar nada quando você está usando ele sem pagar o pacote da Adobe, né? E às vezes a gente conta com o próprio sistema operacional, com as ferramentas que tem dentro do próprio sistema operacional. O macOS, por exemplo, ele tem uma ferramenta de PDF no próprio sistema operacional que funciona muito bem, mas o Windows não. Né? O Windows não tem, às vezes ele te joga para o navegador, e abrir um arquivo PDF dentro do navegador vai ter muitas limitações. Né? Então, quando a gente está lendo e está fazendo, estudando um certo texto, né? Tentando trabalhar com isso, a gente vai precisar fazer algumas coisas nesse texto. A gente vai precisar fazer anotações, marcações, a gente vai precisar, quando a gente está estudando, fazer registros e fazer uma quantidade de coisas ali para nos reter e para que a gente possa reaproveitar isso depois para um trabalho, analisar esse texto para entender quais são os argumentos, marcar, né, separar, para que você, quando vá precisar, né, extrair alguma coisa ou aproveitar alguma coisa desse texto na tua pesquisa, você não tem que reler e encontrar tudo de novo, buscar tudo de novo. Então, é normal que os pesquisadores, né, tenham que fazer certos tipos de marcação e registros dentro dos arquivos, né, dos documentos PDF. Então, vamos lá. Então, se eu estou pegando um texto e de repente há uma afirmação aqui, há alguma questão, né, que é um argumento importante, né, geralmente a gente vai fazer certos tipos de marcação nesse texto. Né, a gente vai deixar esse texto marcado e fazer os grifos, como a gente faria antigamente com um livro, né, grifava com caneta fluorescente, coisas assim, né? Então a gente vai fazer esse tipo de marcação, né? E mais do que isso, geralmente a gente vai deixar anotações também. Então quando você faz isso aqui no texto, num editor bom de PDF, ele vai gerar esses documentos, essas informações aqui no próprio documento, né? Então você tem isso, né? E geralmente a gente também eu gosto, mas é bem comum a gente encontrar certos tipos de anotações no texto, né? Que a gente antigamente fazia literalmente com post-it, é por isso que o formato é um post-it, onde a gente vai deixar nossos comentários, né? Vou fazer algum tipo de comentário, qualquer coisa eu vou escrevendo e deixar essas coisas no texto. Isso faz parte do texto, isso faz parte de todo o PDF. Esse já é um primeiro problema. Por quê? Porque nem todo leitor de PDF, se abrir isso no navegador, de repente, ele vai cortar as informações. Se fizer um registro muito grande, você não vai conseguir enxergar o registro. Então, vou dar um exemplo. Meus orientandos geralmente me mandam seus textos em PDF e eu faço a leitura, analiso, faço questionamentos e eu faço essas marcações e devolvo um PDF para eles com essas marcações. E alguns deles têm muita dificuldade para ler o que eu deixei nas anotações, porque estão abrindo no sistema operacional, estão abrindo no navegador, documento PDF, e aí não conseguem, né, acessar o que foi registrado. Né? Então, você colocar os seus PDFs dentro do Zotero ou do Mendeley também funciona bem para isso. Dentro de uma plataforma dessa, você vai ter acesso à leitura adequada de todas essas informações que estão sendo colocadas. E mais, né? Você aqui vai poder buscar, né? Então você vai ter como encontrar as anotações que foram feitas ao longo do texto, né? Se eu colocar agora, qualquer coisa que eu escrevi aqui, né? Então você vai conseguir filtrar os registros que você fez e ir diretamente para eles ao longo do texto, né? Você vai poder clicar num deles e parar ali na página 1, né? Não está indo direto, deveria ir, mas enfim, está indo porque o texto talvez seja. Então você vai ter como localizar esses registros que foram feitos ao longo do seu PDF de uma maneira, né, prática, conveniente. Né? Mais do que isso, você vai poder também
deixar, aqui não é do texto, aqui desse lado é da própria plataforma, você vai poder deixar anotações que são anotações gerais para todos os textos que você está lendo, então, coisas que de repente estão te guiando, então você pode deixar aqui em todas as notas registros, vários registros, que vão aparecer o tempo inteiro em qualquer coisa que você vai estar lendo, eles vão estar ali, né? São às vezes suas reflexões, seus questionamentos, seus próprios argumentos, o que você está buscando, como você pode também deixar notas específicas para esse texto, né? Olha, o texto é muito bom. Eu estou sem acento aqui? Estou sem acento. Peraí, deixa eu setar meu acento aqui. Muito bom, né? Alguma coisa assim, eu vou deixar essa informação aqui e ela vai ficar associada a esse meu texto, mas aqui são as questões. Ó. A mesma coisa, se você colocar aqui na pesquisa, você vai encontrar. Né? Então, você vai deixar informações e registros para dentro da plataforma, não é do texto, não está associado ao arquivo PDF. Isso aqui está associado ao arquivo PDF, isso aqui não está. Isso está dentro da plataforma, né? Dentro do Zotero. Também pode ser uma maneira prática, ele não está vinculado exatamente a um ponto do texto, não está aqui marcado no ponto, são mais anotações que você faz, mas essas anotações elas têm um aspecto importante que você pode também relacionar isso com outros documentos, né? E com outros textos. Então, quando você começa a querer fazer conexão de um autor com outro autor, com um argumento com outro argumento, né? Você pode fazer justamente através daqui, você pode marcar com etiquetas, com tags, que você pode referenciar certos assuntos sendo abordados dentro do texto, ou você relacionar outros textos e fazer as conexões entre outros textos, tá? Então, esse tipo de marcação é importante, né? E aqui você tem todo o conjunto de informações, né, que foi capturado pelo próprio Zotero, né, sobre esse texto, onde ele está, onde ele foi, qual é a publicação, qual é a data e tudo aquilo que você precisa. E aqui os relacionamentos que eu não fiz nenhum, né? Bom, vamos voltar aqui para minha página geral. Então aqui eu vou poder abrir vários documentos, eu vou poder enxergar todos eles, pular de um para o outro muito rapidamente, isso pode ser fácil. Quando você está escrevendo um artigo, isso é muito importante, você conseguir olhar para vários documentos, porque você vai fazer recortes de certas citações e vai capturar certas informações quando você está escrevendo tua dissertação, tua tese, de vários autores ao mesmo tempo. Então, você poder abrir essas várias páginas, né? Dizem que os monges lá no Vaticano, né, que estudavam, aqueles que eram mais estudiosos, né, eles tinham máquinas onde eles podiam abrir várias páginas de vários livros, todas ao mesmo tempo. E eles podiam ficar circulando entre elas para fazer leituras em paralelo de coisas que estavam relacionadas, né? Então, isso é um hábito, assim, o hábito de quem tem que fazer pesquisa, de você ter que abrir vários documentos ao mesmo tempo e poder verificar as questões entre vários autores. Tá? Então, isso vai também facilitar muito o trabalho, você poder abrir essas várias abas com vários documentos PDFs ao mesmo tempo. Né? Mas vamos voltar aqui. Então, aqui a gente tem os dados e aqui a gente tem as nossas notas. Né? Então, eu fiz uma nota que esse texto é muito bom, né? Que é desse documento, né? E isso está aqui apresentado justamente quando eu acesso o documento. Tá aqui, ó. Quando eu acesso o documento, eu tenho as notas, etiquetas que eu venho fazer e os relacionamentos. É a mesma coisa que aparece aqui, né? Quando eu estou olhando não as notas, mas as informações gerais. Tá? Então, essa aba também pode ser muito útil para a gente poder conectar coisas, ver o que foi registrado, né? Então, assim, e reparem que quando você tem aqui o próprio texto, né? O texto, a entidade, o elemento ali da tua biblioteca, ele é composto pelo PDF, mas ele também é composto por todas as anotações que você faz dele, de uma forma que essas anotações possam ser pesquisadas, né? Que a gente possa pesquisar a respeito dessas informações dentro do próprio Zotero, né? Então, isso vai facilitar, né? Isso vai facilitar justamente que você encontre as anotações, as marcações e as questões que você grifou
e quis, né, que ficassem guardadas desses textos, né? Então, assim, toda vez que a gente vai registrando isso, depois a gente tem que ter uma forma de recuperar isso, porque senão o processo fica muito complexo, leva muito tempo. Se você, retornando, se você fizer anotações no texto em papel e deixar essas anotações na página, quando você precisar resgatar isso de alguma forma, vai ser um processo muito difícil, porque você não vai lembrar a página, você não vai lembrar o capítulo, você não vai lembrar exatamente o que era e você não vai conseguir ter nenhum meio de pesquisar para encontrar isso aí de novo, né? A gente faz muitas anotações, a gente faz muitos registros a respeito das coisas. E a gente precisa que esses registros, essas anotações, esses grifos, né? E essas coisas que a gente sublinha ao longo dos textos para o nosso futuro uso, que eles estejam de uma maneira que a gente possa consultá-los posteriormente. Tá? Então, esse tipo de ferramenta vai ajudar a gente exatamente nisso, né? Da gente poder recuperar essas marcações, né? Essas anotações. Né? Do contrário, esse processo leva muito tempo, vai exigir, vai desgastar você, e ele poderia ser feito de uma maneira muito simples, muito estruturada e muito prática, conveniente, para que você possa resgatar o que você precisa depois. Como eu falei, isso é um processo de vida, não é só um processo para sua pesquisa agora, porque daqui a 15 anos você vai estar escrevendo um artigo, né? E nesse artigo você vai resgatar um argumento de um autor que você leu 15 anos atrás, né? Aonde que estão esses registros? Aonde que estão esses dados? Aonde que estão essas anotações? Pois muito bem. Se elas estiverem colocadas de uma maneira não estruturada, você não vai conseguir encontrar com facilidade, você vai ter que gastar muito tempo e vai ser muito desgastante para você esse processo de recuperar um argumento, de recuperar um fundamento, de recuperar uma citação, para colocar no seu artigo e fazer a referência e a conexão que você precisa. Quando isso tudo está estruturado dessa forma, você vai conseguir resgatar isso com muita facilidade, isso não vai ser um problema, e o trabalho de elaborar artigos, elaborar coisas e fazer as devidas citações, as devidas fundamentações dos seus próprios argumentos, vai ficar um processo muito mais tranquilo de ser feito. Tá? Então vamos lá, o que mais que a gente tem aqui, além de toda isso aqui que já é bastante conveniente, bastante prático, o que mais que a gente vai ter que uma ferramenta como o Zotero nos oferece. Então, uma das vantagens da gente usar isso aqui, principalmente o Zotero, é que ele vai permitir a gente que tudo isso que está aí ao longo do meu software, porque o Zotero é uma ferramenta que está instalada no meu computador, né? Que tudo isso que está na ferramenta instalada no meu computador seja espelhado online. Então você entra em zotero.org, que é o site deles, né? E você faz um login, conecta esse login com a tua ferramenta, e você vai ter exatamente tudo aquilo que você tem na ferramenta local instalada no seu computador, disponibilizado para você aqui também online, na nuvem, né? Claro, com espaço limitado. Quer dizer, existe uma quantidade, acho que é não, é alguma coisa em torno de não sei, não sei se é 20 mega, 2 GB, não, acho que deve ser uns 20 mega, alguma coisa assim. Não é um espaço muito grande, não. Mas para você colocar alguns textos não há nenhum problema, principalmente PDF, né? Eu não vou lembrar qual é a gente pode clicar aqui para ver, né? Não, 300 mega, 300 mega, não é 20 mega, 300 mega. Né? Então, 300 mega é um espaço razoável para você colocar seus documentos. Se você precisar de 2 GB, 6 GB, ou coisa mais, você vai ter que pagar, né? Mas normalmente a gente não precisa, principalmente porque a gente não precisa usar isso de uma maneira para tudo, né? Colocar as coisas online, não precisa colocar tudo online, não precisa estar tudo online, né? Mas vamos lá, então todas as coisas que eu registrei, que eu coloquei no meu Zotero, na minha ferramenta, vão estar também disponíveis aqui, online, né? Então o mesmo texto que eu coloquei, as mesmas anotações que eu coloquei, vão estar todas aqui disponíveis para mim, né? Então esse tipo de registro, né, ou a leitura, quer dizer, não estou no meu computador, mas eu preciso recuperar um texto que eu estava lendo, porque eu estou aqui vendo uma coisa em outro lugar.
está tudo aí para você disponível, de uma forma que você possa recuperar esses dados, recuperar as anotações que você fez no PDF, né? Então está tudo disponível para você aí também online, reproduzido online, né? Replicado online, né? As suas anotações gerais, e tá tudo aqui, né? Então a gente consegue recuperar os relacionamentos, consegue recuperar tudo que a gente fez em termos de anotação, grifo, né? Nos nossos textos, nos nossos documentos, a gente consegue recuperar tudo isso online no site do próprio Zotero, tá? Limitação de 300 MB, tudo bem, gratuitos, né? O resto a gente pode ampliar desde que pague, né? Agora, isso aqui é especialmente importante não para que você tenha acesso remoto aos seus textos, por outro motivo, né? Principalmente quando a gente está trabalhando dentro de um grupo, né, de pesquisadores, né, a gente pode criar aqui, junto ao Zotero, um grupo, né, colocar um conjunto de pesquisadores neste grupo e compartilhar exatamente textos e anotações e registros neste grupo, de maneira que essas questões possam ser feitas de forma colaborativa. Então você tem várias pessoas estudando, analisando um texto, uma referência, né, se apropriando, né, nós estabelecemos aqui um grupo que vai estudar, né, Nietzsche, né, a gente vai estudar um texto do Nietzsche e vai, né, destrinchar esse texto. Então, isso pode ser feito através de uma ferramenta com essas anotações, os registros, né, então tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, de colocar anotações, grifos, considerações, tudo isso pode ser feito coletivamente, né? Você pode trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, lidando com esses documentos. Isso também vale, por exemplo, para textos e para documentos, quando a gente trabalha com os nossos orientandos, os orientandos trabalham com seus orientadores. Quer dizer, você pode ter um grupo onde os orientadores e seus orientandos, né, compartilham esses documentos e aonde, exatamente, foi colocado lá um texto, né, uma versão nova de um texto de um orientando meu, esse texto vai ficar disponível online, eu vou ter acesso a ele aqui, eu posso entrar nele, fazer um conjunto de anotações, né, e deixar essas anotações e o meu orientando vai ver todas essas referências, essas colocações, porque ele está dentro do meu grupo, né, e aquele grupo está trabalhando de uma maneira coletiva, né, com documentos PDFs. Isso também é muito comum e pode ser feito com documento no Google Docs, até no Word, né, você tem a possibilidade de trabalhar coletivamente. Então, quando você está elaborando, escrevendo e construindo alguma coisa online, na nuvem, isso pode ser feito no próprio editor, mas uma vez que você está nas etapas finais, né, no processo final de finalização da tua tese, da tua dissertação, ou de um artigo, né, dependendo de como os artigos são submetidos, né, você talvez tenha que trabalhar dentro do formato PDF. E aí talvez o formato PDF faça sentido esse compartilhamento e essas anotações e registros e revisões sejam feitas diretamente aqui via Zotero. A mesma coisa também pode ser feita com Mendeley, tá? Não faz muita diferença, ambas as ferramentas podem resolver esse tipo de situação. Então, a possibilidade de a gente ter grupos de trabalho dentro dessa ferramenta online, né, e fazer esse compartilhamento, isso resolve uma boa parte dos problemas. E tudo aquilo que a gente faz, de fato, é espelhado. Então, se eu colocar uma anotação aqui, né, deixa eu abrir o texto, né, add note aqui, mais fácil colocar aqui. Ó, vou colocar aqui, realmente é muito bom. Né? Vou colocar aqui só, qualquer coisa, eu vou apagar isso aqui mesmo. Né? Se eu voltar aqui para o meu Zotero, né, e pegar aqui, ó, essa informação, né, essa anotação, esse post-it que eu coloquei no texto, online, já está dentro da minha ferramenta local. Então, assim, é imediato, né? O espelhamento é imediato. Isso não é nenhum drama, nenhum problema. Então, aquilo que for feito online vai estar também na minha ferramenta instalada no computador, né? Então, é bem transparente, né? E outro recurso importante que a gente vai ter aqui no Zotero é que ele tem um plugin para o Google Docs. Então, quando você está usando o Google Docs, né, e você quer fazer uma citação, alguma coisa para um texto, uma anotação, alguma coisa do Zotero, né,
você vai ter um plugin que você instala no Chrome, então você vai ter que instalar no Chrome mesmo, como um plugin. E ele vai entrar aqui para o seu Google Docs, e ele vai permitir a conexão com a tua ferramenta. Veja, essa conexão ela é feita com a ferramenta instalada no seu computador. Se a ferramenta não estiver rodando no seu computador, ele não tem como conectar. Essa conexão não é feita com a nuvem, tá? Isso é um dado importante. É uma conexão que é feita com a ferramenta, essa daqui, instalada no seu computador. Então, com a ferramenta rodando, né, com a ferramenta funcionando, eu quero fazer uma citação, eu quero trazer eu quero trazer a referência bibliográfica de um autor no formato certo, a BNT, para cá, um dos textos que estão ali na minha biblioteca. Então, eu vou clicar aqui, né? O Zotero ele vai abrir, provavelmente, ele dá algumas panes, né? Ele está colocando isso numa outra janela aqui, ele está colocando, eu não vou conseguir subir com isso, eu acho que eu não vou conseguir, porque ele está... ele vai abrir uma barrinha, vocês não vão conseguir ver, porque, infelizmente, essa barrinha está na minha outra janela aqui, ele não deixa eu mudar isso. Como é um software gratuito, online open source, vamos ver se eu consigo subir. Não consigo subir mesmo. Ele vai ter umas coisas que não são, né, perfeitas. Mas, basicamente, ele vai abrir uma barrinha de pesquisa, onde eu vou colocar o que eu estou procurando. Então, eu vou escrever aqui Kinross, né? Ele vai me mostrar os textos que estão ali com esse termo. Eu vou clicar no texto, né? Vou apertar Enter e ele vai me colocar aqui, ó, a referência aqui. Não dá para ver porque, de fato, ele jogou para outra janela e eu não tenho esse controle aqui, né? Mas, basicamente, o que faz essa integração? Essa integração te permite, né, que você recupere a bibliografia que você tem ali, porque isso é uma coisa que dá um certo trabalho para os pesquisadores. Quer dizer, quando você vai fazer uma citação, quando você vai fazer fazer a bibliografia do teu artigo, você colocar o nome dos autores no formato certo, com a referência certa, né? Isso é uma coisa que onde é que está? Deixa eu ver, deixa eu pegar, e aí o Zotero já permite que você pegue isso e ele coloca para você no formato ABNT, você escolhe, você fala, quero formato ABNT, quero formato Chicago, quero formato, dependendo para onde você vai mandar, tem especificações, ele já tem tudo isso lá, quais são as maneiras de fazer esse tipo de citação, já tudo registrado. Então, na hora de você colocar a tua referência no teu texto, esse plugin do Zotero vai permitir que você carregue isso, já traga isso para o teu texto, né? E já coloque isso da forma adequada para o texto, sem que você tenha que ficar se preocupando em formatar, colocar qual é o nome do autor, qual é o ano, né? Tudo isso já vai estar incluído automaticamente aqui por ele no teu texto. Então, isso também facilita muito, né, esse processo de elaboração de artigos, elaboração de monografias, elaboração de teses, de dissertações, no que diz respeito a esse processo de citação. Então, tudo isso fica, toda essa costura textual, né, todo esse processo textual, de elaboração textual, vai ficar mais tranquilo de ser feito quando a gente tem um software, uma ferramenta que intermedia isso e que existe para realizar esse tipo de coisa. Então, é um software muito direcionado, é uma ferramenta muito direcionada, que vai ali facilitar exatamente esses processos, essas questões, e vai permitir que, no que diz respeito a esse escopo do trabalho de pesquisa, que diz respeito à literatura, a leituras, a revisões sistemáticas de literatura, né? A tudo isso, você vai ter uma ferramenta que vai ajudar, né? E que vai facilitar boa parte do trabalho braçal, né? Do trabalho que é um trabalho que não é uma questão intelectual, você ficar recuperando o nome, colocando no formato certo, sabendo qual é o ano da publicação, qual é a editora da publicação. Isso não é um trabalho intelectual, isso não é um trabalho de valor. Isso é uma parte, né, técnica que tem que acontecer e que é um trabalho braçal, né? Então, uma ferramenta dessas vai tirar esse trabalho braçal, vai tirar o tempo gasto nesse trabalho braçal e vai facilitar que você se concentre naquilo que é a parte intelectual mesmo, do trabalho de pesquisa, a leitura,
os registros do que são os argumentos, as análises, aquilo que é importante guardar, aquilo que é importante manter ali para consulta, aquilo que é importante para você poder reutilizar e explorar nos seus argumentos. Tudo isso você vai poder fazer sem ter que se preocupar em como é que você recupera isso depois, como é que você acha isso depois. Essa é a grande vantagem da gente utilizar uma ferramenta como o Zotero ou como o Mendeley, né? A gente usa mais o Zotero, né? Ele parece ser mais amigável e mais tranquilo, né? Mas o Mendeley também é uma ferramenta muito boa. Ele também tem plugins. Ele não tem plugins para o Google Docs, mas ele tem plugins para o Word. Então você consegue usar ele no Word. Se você usa o Word, talvez o Mendeley seja uma ferramenta mais adequada, né, para fazer esse tipo de integração, né? O Mendeley também tem grupos, também você pode estabelecer grupos, colocar pessoas, compartilhar coisas. Então, na verdade, são ferramentas muito próximas, né? A preferência pelo Zotero me parece ter sido muito por ser uma ferramenta open source, né? Uma ferramenta aberta, uma ferramenta que todo mundo tem acesso ao código e que todo mundo conhece o que está lá dentro, e todo mundo sabe que pode ficar tranquilo que isso não está, né, realizando nenhum tipo de análise ou transferindo dados ou, né, coletando informação de forma inadequada, né? Acredito que o Mendeley também não faça, mas a gente não tem como saber por ser uma ferramenta fechada, tá? É isso. Acredito que eu recomendo que todos os pesquisadores de pós-graduação utilizem uma ferramenta dessas. É importante, isso vai facilitar o trabalho. A gente não gosta de ficar poluindo, né, a cabeça de vocês com ferramenta, usa essa ferramenta, usa aquela ferramenta. A questão não é de ferramentas, né? A questão da pesquisa e da reflexão é um problema da gente, né, raciocinar sobre o que está fazendo, entender e ter um olhar, né, e uma cabeça boa para o que a gente realmente pesquisa, o que a gente está trazendo de contribuições. Mas esse processo ele é feito também com o uso, né, de instrumentos e de mecanismos, principalmente aqueles mecanismos que vão tirar, né, das nossas costas trabalhos que não são trabalhos que realmente agregam nada, né? Então, você tem, como a gente tinha, né? A gente tinha uma ficha, um fichário com fichas catalográficas há 30 anos atrás, né? Com as nossas anotações. Então, você tem um fichário com fichas catalográficas, você tem que fazer isso, organizar isso, colocar essas fichas em ordem alfabética, ou sei lá em como você vai organizar isso. Isso é um processo que, na verdade, ele não agrega nada na contribuição da pesquisa. Ele é algo que você vai ter que fazer para que você possa fazer a pesquisa, mas ele é só meramente um trabalho chato, burocrático, né? Braçal, de organizar a informação para que ela possa ser resgatada. Então, quando a gente tem um instrumento adequado, né, uma ferramenta adequada para o trabalho, esse tipo de trabalho, esse tipo de preocupação, ela desaparece. E a gente pode se concentrar realmente naquilo que traz contribuição, que tem valor para o nosso trabalho de pesquisa, tá? Então, recomendo enormemente que todos os pesquisadores de programas de pós-graduação utilizem um instrumento, uma plataforma como essa, para o trabalho voltado da pesquisa de leitura e voltado para literatura, para bibliografia e referências bibliográficas, tá? Isso vai ajudar enormemente o processo, né, a acontecer de uma maneira mais tranquila e ser útil a longo prazo, não apenas, né, você simplificar e ter uma conveniência imediata para o mestrado ou para o doutorado, mas alguma coisa que vai ser útil e que vai poder ser explorada e aproveitada em 10, 15, às vezes 20 anos de trabalho posterior à própria pesquisa, tá bom? Então é isso, espero que ajude.